Salve, meu povo! Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui juntos e hoje eu vou falar de um dos 7 temas, dando sequência à nossa primeira temporada. Hoje um tema extremamente relevante e que pouca gente dá importância, praticamente ninguém dá importância a ele. E para mim é um dos mais importantes. Respiração. Perceba o seguinte, nós temos 3 fontes que são extremamente importantes no que respeito à nossa energia física. Primeiro, o alimento. Todo mundo sabe. Alguns até dizem que a gente é o que a gente come. Segundo, a água. E terceiro, a respiração. Sem o alimento, a gente sobreviveria por quanto tempo? Algumas semanas, de repente, uns 30 dias. Sem a água, a gente sobreviveria em torno de 5, 7 dias. E sem a respiração? Sem respiração, a gente sobreviveria mais ou menos 8 minutos. Então, não é muito difícil a gente entender que essa é uma fonte extremamente importante. Para não dizer que é a fonte principal. Muita gente se preocupa com a alimentação e faz todo sentido. Muitas pessoas se preocupam com a qualidade e a quantidade de água que vai tomar ao longo do dia e faz muito sentido. São um dos 2 tópicos dos 7 que eu trouxe para vocês aqui. Mas praticamente ninguém se preocupa com a qualidade e nem com a forma como a gente respira. Porque, na verdade, eu acredito que a respiração, como ela ocorre de uma forma automática, a gente não precisa muito pensar para respirar. Para que a gente se mantenha vivo, o nosso corpo faz isso pela gente. E aí é um dos grandes problemas. É curioso porque desde o momento que a gente chegou nesse mundo, numa sala de parto, na faculdade a gente aprende isso, quando estamos passando na obstetrícia, a primeira ação que a gente fez quando a gente chegou aqui foi respirar. Inclusive muitos médicos ainda induzem o choro do recém-nascido para que nesse choro eles possam expandir os seus pulmões e assim a gente confirma que ele está respirando e que está tudo bem. E no momento derradeiro, antes da gente partir daqui desse plano, antes da gente morrer, também a respiração é extremamente importante para quem está na área da saúde, para o médico, porque a ausência dessa respiração é quem vai indicar para a gente que realmente essa pessoa morreu. Durante a respiração, a gente tem algumas alterações. A gente tem uma alteração química, que é a alteração basicamente oxigênio e gás carbônico, e nós temos uma alteração mecânica, que é a expansão dos nossos pulmões, a expansão dos nossos arcos costais, a expansão do nosso diafragma. Inclusive, tanto a parte química quanto a parte mecânica estão relacionadas. Um fato interessante e muito curioso, que sempre quando eu falo de respiração eu gosto de trazer para as pessoas, é que para pensar na cadeia animal. Toda a cadeia animal ela segue uma relação. Quanto mais devagar esse animal respira, por mais tempo ele sobrevive. Pensa na tartaruga. A tartaruga tem mais ou menos 4 ciclos respiratórios por minuto. E ela alcança mais de 100 anos, algumas 120 anos, algumas 150 anos. O coelho, por outro lado, ele respira em torno de 60 ciclos por minuto. Ele respira a cada segundo. Então ele vive em média 3 a 4 anos. E isso não é uma mera coincidência. Então o objetivo é a gente entender que quanto mais rápido a gente respira, pior a nossa saúde. Nesse exato momento, por exemplo, você tem certeza que você está respirando. E eu afirmo para você que você não está respirando. Quer dizer, você está respirando, mas você está subventilando os seus pulmões. Você está usando apenas o ápice pulmonar, a parte superior do seu pulmão. Praticamente uma respiração curta e extremamente rápida. E como a gente faz para acalmar isso? O primeiro grande passo é a gente ter a consciência da nossa respiração. Perceber e entender que a respiração ela é a coisa mais básica que a gente faz e que sem ela não existe a menor possibilidade de ter uma vida humana. Dentro do seu metabolismo a gente tem um sistema que é um sistema chamado sistema autônomo. Ele é dividido praticamente em 2. É o sistema simpático e o sistema parasimpático. O sistema simpático ele é ativado quando a gente, por exemplo, está numa situação de estresse. É o famoso lutar ou fugir. O seu corpo se prepara para você enfrentar ou para você sair correndo. Quimicamente, ele está preparado para essa situação mais desconfortável. Então ele libera mais cortisol, ele libera mais adrenalina. Com isso, a nossa respiração é totalmente impactada. A gente tem uma respiração muito mais rápida. A gente apresenta contração muscular. A gente aumenta uma frequência cardíaca. A gente aumenta uma frequência arterial, mas isso tudo acontece num período temporário. Se isso permanecer por muito tempo, se a gente se mantém nessa fase simpática, muito tempo ativada, nesse lugar a gente vai caminhar para o adoecimento. O outro sistema dentro do sistema autônomo, primeiro o simpático, que eu falei para vocês, o segundo parasimpático, que é um modo de recuperação. É onde a gente passa a respirar mais devagar, onde a gente vai relaxando a nossa musculatura, onde a gente diminui a nossa frequência cardíaca e assim vai caindo a nossa frequência arterial, onde quimicamente, depois que a gente aumentou
ao cortisol, onde a gente aumentou a adrenalina, a gente passa agora a ter uma tolerância maior ao gás carbônico. E aqui sim, a gente caminha para um ambiente de saúde muito melhor. A gente vai para um caminho mais saudável. Perceba que o ritmo do nosso coração, ele é constante. A gente não consegue controlar de uma forma consciente. Você não consegue falar agora aí, por favor, vamos lá, frequência cardíaca, dê uma baixada aí de uns 20 batimentos por minuto. É impossível a gente fazer isso. Por outro lado, a nossa respiração, ela varia inclusive dentro das nossas emoções. E a gente consegue sim controlar a nossa respiração. É interessante notar que a forma como a gente respira, ela pode inclusive afetar o nosso ritmo cardíaco. Ou seja, a gente pode acessar o nosso coração de uma maneira mais direta através da respiração consciente. A respiração disfuncional, aquela respiração curta, aquela respiração rápida, faz com que a gente acumule muitas toxinas, porque dessa forma a gente não consegue movimentar de uma forma mecânica, a gente não consegue expandir o nosso pulmão, a gente não consegue fazer um movimento mais completo do nosso diafragma quando a gente inspira profundamente, e isso faz com que a gente acumule linfa dentro do nosso sistema linfático. Quer dizer, então, Leandro, que se a gente não tiver uma boa drenagem do sistema linfático, e isso acaba dificultando o meu processo, de repente, de emagrecimento, já que eu faço uma drenagem linfática para poder tirar esse líquido e até mesmo da parte estética emagrecer, é exatamente isso. Tem um estudo australiano que indica muito bem isso. 84% da gordura que você está perdendo no processo de emagrecimento, ela se dá através do seu processo de respiração. Esse é um trabalho que constatou que quando as pessoas perdiam em torno de 10 quilos, quando a gordura sofreu uma oxidação, quando ela estava sendo eliminada pelo corpo, praticamente 8,4 quilos eles eram excretados pelo pulmão em forma de dióxido de carbono. E o restante, em torno de 1,6 quilos, ele se transformava em água, em H2O, e essa podia ser excretada pela urina, pelo suor, pela nossa lágrima, pelas nossas fezes, ou qualquer outro fluido corporal que a gente apresente. Então a gente aprender a respirar é a base da nossa saúde. A gente tem que começar a ganhar mais consciência de como a gente anda respirando. Quer ver uma coisa? Se você colocar o dedo indicador embaixo das suas narinas, você vai perceber que nesse momento existe uma narina que é dominante na sua respiração. Se você observar durante o seu dia, você vai perceber que mais ou menos a cada 48 minutos, o domínio dessa respiração muda da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. E isso ocorre porque dentro do sistema respiratório, o domínio da energia, que os indianos lá chamam de prana, eles estão mudando de um lado para o outro para que você se mantenha no equilíbrio, para que não ocorra sobrecarga no sistema do ser humano, para que você consiga se desenvolver de uma forma mais equilibrada. Você só vai se sentir confortável em algum lugar quando existe algum tipo de equilíbrio, quando ocorre qualquer tipo de desequilíbrio no seu ambiente físico, existe um desconforto para você. Portanto, conforto não tem nenhuma relação. Quando eu falo, o ser humano está numa situação confortável, ele está completamente relaxado, isso não tem nada a ver com o local onde você está sentado. Estou sentado numa cadeira super relaxante, estou num sofá aqui sentado, não tem nada a ver com isso. Não é o lugar onde você se encontra. O conforto ele é definido pelo quão equilibrado você está internamente. Não importa o ambiente externo. Esse conforto básico que todo ser humano devia ter, infelizmente, por nossa negligência, está sendo negado para a maioria de nós. Lembrando que quando não existe um conforto, você entra num desconforto. E se esse desconforto persistir por um período determinado de tempo, por um período mais prolongado, ele vai se manifestar no seu corpo físico, muitas vezes como uma doença. Você só vai conhecer realmente o conforto quando você aprender a se manter em equilíbrio. E aprender a respirar é um dos caminhos em busca do seu equilíbrio. Portanto, aprender a respirar é um dos caminhos para o seu conforto, para o seu relaxamento. Na prática, uma respiração adequada, ela tem que ter consciência. Consciência do que, Leandro? A primeira coisa que a gente tem que fazer é você estar sentado numa postura ereta. Vou aprender a respirar, Leandro. Me ensine a respirar aí. Deixa eu fazer um treinamento. Ora, você vai sentar numa posição ereta, certo? Você vai colocar a sua língua lá no céu da boca. Tranquilo, sem forçar. Você só vai jogar a língua no céu da boca. Terceiro, você vai aprender a respirar pelo nariz. Não existe respirar pela boca nesse momento. Você vai respirar somente pelo nariz. Você tem que ter a consciência, é o quarto elemento, você tem que ter a consciência do seu movimento na hora da respiração, do seu movimento do seu diafragma, da sua expansão lateral das suas costelas. Quando você inspira, eu sinto minhas costelas abrindo, eu sinto meu diafragma baixando. Na hora que eu expiro, que é o movimento contrário, eu sinto minhas costelas voltando, eu sinto meu diafragma subindo. Esse é o movimento natural da sua respiração.
Um quinto elemento, a gente tem que aprender a fazer a contagem. A nossa respiração, quando a gente está inconsciente, ela é extremamente curta. A gente tem que aprender a fazer uma contagem que, segundo a ciência, que já é comprovada, inclusive pelos o que nossos ancestrais faziam, eles já sabiam muito bem dessa respiração consciente. A respiração, ela tem que ocorrer mais ou menos em torno entre 5 e 6 segundos na inspiração e 5 a 6 segundos na expiração. Então, se você parar para pensar, quando você pensa os nossos ancestrais lá fazendo os mantras, rezando uma Ave Maria, fazendo o Ho Oponopono, todas essas práticas espirituais, todas essas práticas ancestrais, elas seguem esse ritmo de respiração. Entre 5 e 6 segundos na inspiração, entre 5 e 6 segundos na expiração. Isso não deve ser simplesmente uma coincidência que todos esses ancestrais, há milhares de anos, executam essa respiração que eles chamam de coerente. Estudos já mostram para a gente, já são vários estudos, que quando a gente entra nessa respiração entre 5 e 6 segundos na inspiração, 5 e 6 segundos na expiração, a gente entra em coerência com o nosso coração. A gente entra de acordo com o nosso ciclo circadiano. E é como se o seu corpo se alinhasse. É como se com o seu ciclo circadiano você apresentasse uma respiração que eles chamam de respiração perfeita. Sexto, você tem que treinar. Não tem como. Você vai ter que fazer tudo isso que eu te falei, desde o primeiro lá, sentar numa postura ereta, travar sua língua lá em cima, respirar pelo nariz, ter a consciência, fazer entre 5 e 6 segundos, ter aquela consciência que eu falei da expansão. Você vai ter que treinar isso em torno de uns 10 minutos por dia para começar. Você vai ter que sentar ali 10 minutos por dia e vai ter que aprender a respirar. Só isso já é o suficiente para você reprogramar a sua respiração. Para você tirar ela desse estado que a gente coloca muitas vezes, a maioria do tempo, de uma forma disfuncional e deixar ela entrar no estado funcional, que é essa que eu descrevi para vocês. Que essa é a respiração mais correta. Porque assim o seu corpo vai reaprender a respirar durante o dia, no momento que você está fazendo o treinamento, e à noite ele consegue colocar essa respiração em prática enquanto você dorme. A noite é um reflexo de como a gente está respirando durante o dia. O corpo acaba automatizando esse padrão. Então, sentado, língua no céu da boca, respirando pelo nariz, consciência dos movimentos das costelas expandindo, do diafragma baixando, do pulmão enchendo na hora que você está inspirando e o contrário quando você está expirando, contando até 5, 6 para encher o pulmão, soltando em 5, 6 segundos, 10 minutos por dia. Isso vai ser suficiente para que você tenha uma vida mais saudável, uma vida mais plena, que você esteja mais equilibrado, com uma respiração coerente ao seu ciclo circadiano, a como é a natureza. Grande abraço, próximo vídeo a gente se vê. Valeu!